Bom, meu amigo vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O primeiro vídeo dessa segunda-feira, o primeiro vídeo dessa semana. Semana de Vasco e Ceará amanhã no Castelão. Semana de Vasco e Flamengo nesse próximo sábado no Maracanã. Semana agitada, semana de muito Vasco. E a gente espera que seja uma semana de muitas alegrias para o torcedor vascaíno, assim como foi semana passada. A gente vai trazer a vocês aqui neste Acorda Vascão o que podemos esperar para esses próximos dias, trazer novidades também com relação a esse atual momento do nosso Cruz Maltino, o elenco do Vasco que já se reapresentou ontem no CT Moacir Barbosa, entretanto hoje de fato que será o dia de treino mesmo desse atual elenco após a partida contra o Sport sábado em São Januário. O elenco treina hoje e viaja ainda hoje para o Ceará. A gente vai trazer todos os detalhes a vocês dessa programação do elenco Cruz Maltino, que amanhã à noite enfrenta o Ceará na Arena Castelão. Além disso, falar sobre Campeonato Brasileiro. Ontem tivemos o término da terceira rodada, falar sobre bastidores da Vasco TV, falar sobre o técnico Fábio Carille. Teremos aí pela frente um Acorda Vascão que chega bastante agitado, movimentado, cheio de muitas informações e novidades a todos vocês. Entretanto, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, tá, vascaíno? Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com Acorda Vascão, saindo sempre às 7 horas da manhã. Esse vídeo que, inclusive, você aí está assistindo agora. Temos também o Fala Gigante, que é o nosso segundo vídeo do dia e sai sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é o último para fechar o dia com chave de ouro, saindo pela parte da noite. Então, conto muito aí com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para a divulgação do nosso trabalho. É o seu like aí que faz com que o nosso vídeo chegue a cada vez mais pessoas aqui dentro da plataforma do YouTube. E além disso também, meu amigo vascaíno, se inscreva no canal. Estamos na meta, no objetivo, de chegar à marca tão importante, né, dos 150 mil inscritos. E eu conto com você aí para que essa marca possa chegar o quanto antes. Vambora então? Sem muita enrolação, falar logo sobre o nosso Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com vocês este Acorda Vascão, falando, é claro, sobre Campeonato Brasileiro, pois o Vasco entrou em campo no sábado, venceu o Sport pelo placar de 3-1 dentro do nosso Caldeirão, e a vitória importante fez com que o nosso Cruz Maltino terminasse aí, né, essa terceira rodada do Brasileirão entre os 10 primeiros colocados. O Vasco fecha a rodada, inclusive, no G4, tá? Na quarta colocação, com 6 pontos conquistados em 9 disputados, um aproveitamento de 66%, 2 vitórias em 3 partidas. Aproveitamento esse que se assemelha apenas ao aproveitamento do Fluminense, do técnico Renato Gaúcho, que tem 2 vitórias jogando o Brasileirão contra a Red Bull Bragantino e contra o Santos ontem no Maracanã, e um aproveitamento que se assemelha ao Juventude, que venceu o Ceará também no sábado, jogando no Alfredo Jaconi, na sua casa, e na primeira rodada havia vencido Vitória pelo placar de 2-0 também no Alfredo Jaconi. O Vasco fica atrás para Flamengo e Palmeiras, que não perderam ainda no Brasileirão. Flamengo tem 2 vitórias, uma vitória contra o Grêmio ontem na Arena e uma vitória também contra a equipe do Vitória da Bahia em Salvador, e um empate na primeira rodada contra o Internacional. Já o Palmeiras, na estreia, empatou com o Botafogo no Allianz Parque, venceu na segunda rodada a equipe do Sport pelo placar de 2-1, e na terceira rodada, no último sábado, venceu o Corinthians pelo placar de 2-0. Então, assim estão as únicas equipes aí no top 5 aí do Brasileirão, com 66% de aproveitamento e 77% de aproveitamento, no caso Flamengo e Palmeiras. O Vasco está muito bem colocado, sai na frente em comparação aí às outras equipes, talvez nem o mais otimista dos torcedores vascaínos acreditaria que o Vasco da Gama teria, né, nas 3 primeiras rodadas de Campeonato Brasileiro, 2 vitórias conquistadas. Sabemos muito bem que é uma obrigação do Vasco vencer tanto o Santos quanto o Sport dentro de São Januário,
Mas mesmo sendo uma obrigação nos últimos anos, o Vascaíno vem sofrendo com resultados ruins. É muito importante a gente fazer o trabalho sempre de relembrar o que aconteceu nos anos recentes. Tivemos, por exemplo, em 2023, com o técnico Maurício Barbieri no comando da equipe, o Vasco perdendo na segunda e na terceira rodada em São Januário para a Bahia, que na época não era o Bahia de hoje, era um Bahia ainda em reestruturação após uma Série B do Campeonato Brasileiro, e um Santos que viria a cair naquela temporada em 2023. E o Vasco do Maurício Barbieri perdeu para essas duas equipes jogando dentro da sua casa. Ainda tivemos que ouvir, né, do próprio treinador aquele discurso. O Santos é uma equipe que está acostumada a jogar a Série A do Brasileiro. Vocês lembram desse discurso do caqueto, né? Besterol do técnico Maurício Barbieri? Então o Vasco conseguiu pelo menos fazer o seu dever de casa, algo que não vinha fazendo nas últimas edições de Brasileirão. Vitória importante, vitória que dá confiança, uma vitória que é importante trazer também aqui. Foi muito inspirada por tudo aquilo que aconteceu dentro do vestiário. A gente viu tudo isso ontem pelas lentes da Vasco TV. Trazemos a vocês aqui agora um pouquinho dos bastidores de pré e de pós-jogo com relação ao que rolou dentro do vestiário de São Januário. Organizado o tempo todo, hein? Não se ganha o jogo de qualquer jeito, não se rouba a bola de qualquer jeito. Calma, tenha sabedoria, olha o que está acontecendo por perto. Não fica preso só a bola. Vai atrás do que foi trabalhado com muita confiança para fazer por merecer um grande resultado. Vamos ganhar show, caralho! Vamos ganhar show! Parabéns, né? O Verrete tem falado muito daqui da nossa casa, né? Tem que fazer da nossa casa mesmo. Amanhã a gente já conversa sobre o que foi legal, o que a gente pode melhorar. Pai nosso que está nos céus. Bom, meu amigo vascaíno, então, como vocês viram aí, né, de fato, um vestiário de São Januário bastante agitado diante dessa vitória importante do Vasco contra a equipe do Sport. E agora é olhar para a partida de amanhã, meu amigo. O Vasco não para, né? E amanhã já teremos um confronto muito importante contra o Ceará, dentro da Arena Castelão, às 9h30 da noite. O Vasco, e aí, é até um questionamento que eu faço. O Vasco vai abrir a rodada. Tivemos no sábado, dia que o Vasco entrou em campo, Botafogo e Red Bull Bragantino, Juventude e Ceará, Palmeiras e Corinthians, Vasco e Sport. Tivemos 8 equipes entrando em campo. Entretanto, dentre todas essas 8, apenas o Vasco da Gama, ao lado, é claro, do Ceará, entrarão em campo amanhã. Então eu gostaria muito de entender o porquê. Porque, por exemplo, o Corinthians, o Palmeiras, o Juventude, ambos que entraram em campo no sábado, só jogarão na quarta, depois de amanhã, ou seja, terão um tempo de descanso maior. Eu acho que é válida essa questão. É válido esse questionamento. O Vasco que não terá tempo. Ontem aconteceu um treino regenerativo, como se diz, dentro do CT Moacir Barbosa. O elenco que não entrou em campo no sábado contra o Sport entrou nos gramados do CT para realizar um trabalho com bola, um trabalho físico, sem a presença até do técnico Fábio Carilli. Quem comandou as atividades foi o auxiliar Lazzaroni. E na academia, parte do elenco titular esteve presente realizando trabalhos físicos, né? Trabalhos ali com peso. Hoje que será de fato o único treino de preparação para este jogo de amanhã contra o Ceará. Será uma preparação, né, para o jogo muito mais no papo, na fala, no estudo, do que realmente dentro de campo, porque um dia não dá tempo para se preparar para uma partida contra um adversário, não dá para estudar e levar a campo como o adversário joga. Então o Vasco terá esse jogo amanhã, às 9h30 da noite, dentro da Arena Castelão, de uma sequência bem pesada durante esse mês de abril. O Vasco enfrenta amanhã, dia 15, o Ceará, terça-feira, às 9h30. Depois, volta para o Rio de Janeiro, terá quarta, quinta e sexta de descanso, para no sábado enfrentar a equipe do Flamengo no Maracanã. A descansa no domingo e na segunda, e tem terça-feira o Lanús em São Januário pela Copa Conmebol Sul-Americana. A descansa quarta, quinta, sexta, sábado, e no domingo volta a enfrentar a equipe do Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. E a expectativa é que o Vasco domingo 27 enfrente o Cruzeiro e ainda tenha ou no dia, né,
30 ou no dia 1º, o jogo contra o Operário pela Copa do Brasil. A expectativa é que esse jogo aconteça no dia 1º, numa quarta-feira, jogo que irá acontecer no Paraná, em Ponta Grossa, tá? Jogo aí da partida de ida, né, da terceira fase da Copa do Brasil contra o Operário, que inclusive nesse final de semana perdeu a sua partida. Entretanto, o que me preocupa para essa sequência, além, é claro, de um cansaço, é o que poderá acontecer com relação à arbitragem. É bom a gente ficar muito de olho com relação a isso. Tivemos nesse sábado um jogo muito polêmico com relação à arbitragem no segundo gol do Vasco. O segundo gol do Vasco, feito pelo Pablo Verratti, um golaço de cabeça, foi marcado por uma polêmica envolvendo um zagueiro do Sport. Eu não sei o nome aqui do rapaz que esteve presente no lance, mas zagueiro do clube nordestino, do clube pernambucano. O Verratti faz um lindo gol e, ao meu ver, tá? Uma disputa por espaço, o Verratti conquista o espaço, o Verratti está inteiro na bola, e a partir do momento que o zagueiro do Sport entende que é o Verratti atrás dele, e ele entende também que já perdeu a jogada, não vai dar tempo de ele disputar, ele sente o contato, que é um contato, e se joga no chão. Ele escolhe se atirar no chão, ao invés de disputar a jogada. Essa é a minha opinião. Volto a repetir, é um contato, é um lance interpretativo, é um lance em que, no sábado, o Wilton Pereira Sampaio, mesmo sendo chamado no VAR, interpretou que não foi falta, mas é um lance que também a gente já viu marcar. Eu não tô aqui para ficar jogando pro lado do torcedor vascaíno, né? Eu tô aqui para dizer a realidade. É um lance que, se marcasse falta, ok, dá para marcar, mas também não é um absurdo marcar o gol, como foi assinalado por Wilton Pereira Sampaio. Entretanto, foi motivo de choro por diversas partes. Primeiro, logo após a partida, tivemos o Christian Barletta, atacante do Sport, falando isso daí, que a gente traz na imagem a vocês. Cara, a gente vem fazendo nosso trabalho, estamos jogando bem, mas a gente tem que combinar isso com o resultado. Não adianta nada jogar bem e sair sem nenhum ponto. A gente acha que merecia 3 pontos aqui, que a gente jogou bem. Mas, mais uma vez, indo pro VAR, e o VAR decidindo contra a gente, já não é novidade. Eu não quero dar desculpa de resultado nem nada, até porque foram 3 gols, mas assim, cara, é uma vergonha, porque sempre quando tem uma decisão, sempre pesa pro lado dos caras, sempre arrebenta a corda pro lado mais fraco. Então, cara, é triste o que acontece aqui, né, com os times do Nordeste. Isso aí já é a 3ª rodada, já 3 vezes que vai pro VAR. Então, cara, é triste porque, como eu falei, a gente trabalha a semana inteira para vir para um jogo decisivo. A gente sabe que é um jogo decisivo, para nós faz muita diferença esses pontos, mas é o que eu falei, a gente tem que combinar esse nosso bom trabalho dentro do campo com o resultado, senão não adianta nada. Bom, meu amigo torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, né, essas foram as palavras do atacante do Sport Clube do Recife, Christian Barletta, falando, né, sobre a questão de ser um clube nordestino, que mais uma vez é prejudicado. Até cheguei a comentar sobre isso na live de sábado. Se você ainda não viu, corre lá para dar uma olhada. Portanto, qual é a situação que mais me preocupa? Não é apenas a reclamação do Christian Barletta. O que me preocupa, meu amigo, é que durante a transmissão da Rede Globo, até durante a partida em si, né, a gente viu uma equipe comentarista ali do jogo reclamando muito e criticando com muito fervor, cara. Eu não vi, assim, comentaristas de uma transmissão reclamarem tanto da arbitragem de um lance específico, querendo buscar argumentos para justificar uma falta, como foi visto durante a transmissão de Vasco Sport nesse último sábado. Sinceramente, meu amigo vascaíno, a transmissão da Rede Globo fez de tudo para achar uma falta naquele lance. E todos os comentaristas foram completamente parciais, dizendo que foi falta, dizendo que o Vasco foi beneficiado e dizendo que o Sport foi prejudicado. Eu não vejo isso. E eu vi contra o Vasco. É uma boa vontade, para não dizer ao contrário, contra o Vasco da Gama, que é cadeira. Isso me preocupa. Por quê? Porque a gente viu um jogador do Sport reclamando com relação à arbitragem. E a gente viu após a partida, um programa do Sport TV, todos os comentaristas, e ao lado dele, Paulo César de Oliveira, aliás, ao lado deles, Paulo César de Oliveira, um comentarista de arbitragem em si, falando também com relação ao erro a favor do Vasco. Se liga só nessa pressão que a Globo, que é uma parte importante relacionada à CBF, está fazendo contra o nosso Cruz Maltino.
atingiu o Lucas Cunha. Mas eu já acho que esse contato aí também já ajudou a desequilibrar. Eu acho que já é faltoso. Esse aí já me parecia faltoso. Mas falta para complementar. Exato. Aí você pode, nessa imagem distante, olha só, ele fica usando a câmera de impedimento. Na imagem distante, talvez ele está preso. O Wilton, vendo a imagem pelo monitor, está vendo o Lucas Cunha tentando fazer ali uma proteção, esqueceu um pouquinho da bola, o Verratti antecipando e buscando a jogada, basicamente na interpretação que o Wilton estava tendo no campo de jogo. A gente estaria discutindo aqui, teve impacto, não teve impacto, será que o zagueiro valorizou ou não? Mas o fato é que o Caio Max, ele não apresentou para o Wilton um ângulo que o Wilton não tem no campo de jogo, que é o ângulo de trás do gol, que na sequência a gente vai mostrar. Pega de frente ali, né, o lance. Que é o que pega de frente. O Wilton analisando essa imagem, confirma a decisão de campo, entendendo que não tem impacto, mas olha só, essa é a imagem que o Caio Max deveria ter mostrado para o Wilton, porque para mim a falta ela configura nessa ação do Verratti no rosto do adversário. Ele tem uma ação, por mais que a gente vai tentar discutir aqui, o Lucas Cunha valorizou, sentiu o contato, caiu, mas a ação do Verratti foi faltosa, porque ele tem uma ação com um braço que é direto. Até no UFC é proibido isso aí, que é dedo no olho, né? Do rosto, o rosto que é uma parte sensível, o risco ali de estar atingindo muito próximo do olho, portanto, por essa imagem de trás do gol, é falta, e que eu acho que se o Wilton tivesse visto essa imagem no monitor, na beira, lá no monitor, fazendo a revisão na beira do gramado, eu acho que ele teria mudado a decisão de campo de jogo. É importante a gente salientar que o VAR ele tem acesso a todos os ângulos. Não só os que são mostrados na transmissão, como todos os outros, porque ele tem acesso a todos os ângulos. Então, essa imagem que a gente dá de trás do gol, o VAR tinha lá na cabine e ele não utilizou. O ângulo, a posição que o Wilton está no campo não permitia ele ver a mão no rosto? Às vezes ele está na diagonal vindo da... Mas às vezes assim, na velocidade da jogada, analisando o impacto entre os jogadores, nem sempre no campo do jogo a gente tem a possibilidade de observar exatamente como a ação ocorreu. Muitas decisões no campo, eu optei numa época sem VAR, eu tomava muitas decisões, muitas vezes ali por uma sensação na hora do jogo ali, naquela velocidade, naquela rapidez de raciocínio. Às vezes se é o time da casa ou se é o time adversário. Não né? necessariamente, às vezes era a sua decisão mesmo, e para quem apitou, teve lá dentro do campo, sabe? O olho vai ficando treinado, vamos dizer, o quanto é difícil tomar a decisão, e tem a questão, às vezes, da velocidade da decisão que você tem que tomar. Porque se um árbitro, nesse nível aqui, Felipe, desculpa, estiver preocupado se é o time da casa ou o time visitante, ele não pode estar apitando na primeira divisão. Então, acho que é muito mais uma decisão do campo do jogo, do momento da tomada de decisão. E no campo, nem sempre a gente observa todos os contatos. Às vezes você toma uma decisão muito mais ali na rapidez ali e com muitos erros. Eu cometi muitos erros, não tinha um VAR para me salvar. E muitas vezes eu saí do jogo ali com aquela convicção que tinha acertado e depois ia ver o jogo e falar, puxa, pisei na bola, o gol foi com a mão, eu não dei o pênalti, eu cometi muitos erros. Mas, para mim, a falta da mudança de decisão foi na escolha que o Caio Max teve na hora de apresentar a imagem. Porque o Wilton está vendo ali a disputa, ele está com a decisão dele de campo, e vai ser importante a divulgação do áudio do VAR para ver qual foi a mensagem que o Wilton passou, né, desse contato, se é faltoso ou não, se ele está dizendo que teve impacto ou não. Agora, quando o Caio Max recomenda a revisão, o ideal é sempre buscar um ângulo que o VAR, um fato novo, um ângulo que o VAR não tenha, que o árbitro de campo não tenha observado ali durante a disputa. E aí, com essa imagem por trás do gol... Essa disputa que eu falo da carga ali atrás é o seguinte, o Lucas, ele, independente do movimento dele, tá? Que eu acho até que ele começa num movimento bom e depois ele termina. Só que ele ocupa um espaço que ele atrapalha o Verratti ou o atacante. A hora que ele vai ameaçar pegar o impulso, o Lucas está no lugar certo. Então ele tira essa possibilidade. Então, na hora que o Verratti ele chega, ele já faz uma carga ali que desequilibra o Lucas, o defensor. E depois a consequência da mão não tem como não ser falta, mas ali atrás aquela pegada do jeito que o Lucas já está posicionado, não tem como ele agredir, né? Não tem como ele passar pelo Lucas por ali, por isso que eu acho faltoso. Eu com as imagens que o VAR estava mostrando, eu estava convicto de que não era suficiente para marcar a falta e anular o gol. Até ver a imagem da mão no rosto. A arbitragem brasileira é super rigorosa com mão no rosto. Para o jogo sempre. Aliás, quase sempre dá até amarelo, né? E aí você, num lance, acaba... Porque tem a intervenção humana, por mais que exista a tecnologia, ela não prescinde da intervenção humana,
a imagem não é mostrada e você acaba modificando um critério que é aplicado durante todos os jogos. Pois é. Ô PC, vamos ao próximo lance, então. Um lance que o Sport também pediu um pênalti, né? Um toque de braço no João Vitor. É isso, uma bola que vem... Meu amigo vascaíno, então isso daí que me preocupa. Temos uma sequência importante pela frente, temos um Ceará amanhã já, e eu espero que essa questão da arbitragem, né, não venha prejudicar o Vasco da Gama. É bom ficar de olho. A arbitragem em Vasco, a gente sabe muito bem como as coisas acontecem. Mas, enfim, vascaíno, esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo dessa segunda-feira, uma segunda agitadíssima, segunda de preparação, segunda que abre a semana. E é claro, né, seja muito bem-vindo aí ao canal do Gigante Vasco. Se curtiu o vídeo, curta, compartilhe, se inscreva, ajudem aqui o nosso crescimento, como a gente sempre fala com vocês. E é claro, como eu sempre falo no final dos meus vídeos, um grande abraço, uma ótima segunda-feira e saudações vascaínas.